Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Quero começar essa live fazendo a seguinte pergunta para você. Você sente aquela ansiedade, aquele medo, aquele friozinho na barriga quando você vai ao dentista? Sobre esse assunto nós vamos conversar hoje com a doutora Larissa Maciel, cirurgiã dentista, e ela vai mostrar para a gente aqui uma tecnologia, uma alternativa exclusiva para esse grupo de pessoas. E eu faço parte, tá pessoal? Faço parte desse grupo, de quem tem medo de ir ao dentista. A doutora Larissa já está aqui com a gente, já cumprimentar. Boa noite, Larissa, seja bem-vinda, é um prazer falar com você. E principalmente, né, sobre essa alternativa, esse recurso que certamente vai ajudar as pessoas a ter alívio e poder fazer um tratamento tranquilo, odontológico, né? Com certeza, ajuda muitas pessoas, inclusive mostram para essas pessoas o quanto elas são capazes e o quanto elas são fortes para elas mesmas. Elas se sentem mais seguras em qualquer outra coisa que elas forem fazer na vida, porque esse medo de procedimento, aversão à agulha, medo de sangue, motorzinho, né? Isso faz a pessoa se sentir impotente. Então, quando ela vê que ela consegue, ela muda assim totalmente a vida dela. Ela se entrega, ela mostra que ela é capaz. Então, isso é admirável. Falando diretamente, né? Até o momento a gente está fazendo um certo mistério acerca dessa tecnologia, desse recurso, e não falamos exatamente do que se trata. O que é esse recurso, Larissa, que vem ajudar as pessoas aí? Esse recurso aqui no consultório, eu uso a sedação consciente. A sedação consciente, ela tem vários métodos que a gente pode utilizar. O primeiro deles é a sedação consciente medicamentosa, que é a via oral, né? Que é usada através de um medicamento de sedação. Tem também a sedação por via óxido nitroso, que a gente coloca uma máscara no paciente, que é óxido nitroso com nitrogênio, e o paciente respira e ele fica sedado. E também temos a opção de chamar, quando é algo muito extremo ou um paciente especial, de chamar um médico anestesista aqui na nossa clínica, porque nós temos o centro cirúrgico, então nós temos como trazer o anestesista e ele faz uma sedação intravenosa. Tá, esse é um caso extremo, não, esse é um caso excepcional, né? Pessoas com algumas necessidades especiais, né? Com certeza, tá. E um tratamento muito longo. Às vezes um paciente especial que precisa fazer várias cáries, ou precisa até mesmo fazer uma cirurgia, então a gente entra nisso, mas é muito difícil isso acontecer. Agora, o foco do nosso bate-papo de hoje, a sedação consciente, óxido nitroso é o nome, né? Isso, tá. e via medicamentosa. Via medicamentosa, também. Tá. Quem que pode recorrer a esse tratamento? Porque na odontologia são vários procedimentos, né? Desde uma cárie, uma extração... Até a hormonização, a gente utiliza bastante. Mas assim, para quem tem medo do tratamento odontológico, Larissa, muitos veem de forma simplista, mas às vezes uma simples obturação, uma simples restauração já gera aquele pânico. Então, quem que pode recorrer a esse método? Esse método todos podem recorrer. O que a gente precisa ter? Eu preciso avaliar a condição de saúde do paciente, preciso avaliar peso, preciso avaliar comorbidade, se ele tem ou não, e também a duração do tratamento. Por exemplo, se é uma extração de 4 dentes do siso, é um pouco mais longo. Então eu tenho que fazer a medida dessa medicação durar o tempo suficiente para esse paciente. Ou é um paciente muito ansioso ao extremo, então ele tem que ser cuidado de outra maneira, mas pode desde crianças, né, aqui a gente tem a pediatria também, então desde criança até adultos, idosos, todos podem fazer a sedação consciente, com tranquilidade e segurança, que é o que a gente busca sempre aqui na nossa clínica. Ô Larissa, agora o medo, né, a ansiedade, o estresse que uma pessoa portadora desses sinais tem, não é só para ele, né? Porque eu acredito que ele sofre, mas de certa forma acaba interferindo também no tratamento de vocês, né? Porque a diferença, uma pessoa tranquila e uma pessoa muito medrosa. Interfere, né? E isso, até as pessoas que não têm, por exemplo, aversão à agulha ou a sangue, quando é um procedimento mais invasivo, elas optam pela sedação. Porque a minha comunicação com a pessoa fica mais tranquila, fica mais saudável. Porque se eu vou fazer uma cirurgia em uma pessoa e faço a sedação via oral, por exemplo, ela continua consciente, ela sabe onde ela está, só que ela fica
tranquilamente, sossegada, tranquila, entendeu? Consegue conversar, consegue aceitar o tratamento, não fica com aquela ansiedade, já acabou? Posso ir embora? Entendeu? Então, assim, a gente usa de várias maneiras para que as pessoas possam ter essa segurança. Tem pessoas que, se eles estiverem na recepção e ouvirem o barulho do motor, eles vão embora. Então, essas pessoas, aqui a gente tem a nossa enfermeira também, essas pessoas elas já são sedadas antes de entrar. Elas já tomam a medicação, elas já vão entrar mais tranquilamente, para depois a gente começar o procedimento. Entendi. Entendeu? Agora, com a tua experiência no dia a dia como cirurgião dentista, você observa, realmente um comportamento, é uma manifestação comum no teu dia a dia? As pessoas, chegam muitos pacientes com medo, com aquela restrição ao tratamento? Muito mesmo. É uma questão comum? É uma questão comum. 49% dos pacientes, 49? Sejam de pediatria, sejam de harmonização, sejam de cirurgia, sejam de qualquer procedimento, muitas pessoas têm. O que muda, o que difere uma pessoa da outra é a gravidade, né? Tem umas pessoas que têm aquele medinho, tem umas pessoas que são mais controláveis e tem outras pessoas que não conseguem se controlar. Por exemplo, às vezes a pessoa está aqui, topa fazer o procedimento, só que se ela vê uma agulha, ela já se transforma e ela já quer ir embora. Então essa aversão que eles têm em ver certo objeto, ver sangue, ver alguma coisa, então isso muda, é um inconsciente, a pessoa não consegue se controlar. Então é muito comum mesmo aqui na clínica. E você consegue analisar dos componentes que você utiliza na odontologia, o que lidera digamos assim, o ranking que gera medo nas pessoas? Porque você tem aparelho, tem motor, você tem anestesia, você tem o instrumento lá para quando vai fazer a cirurgia, né? Enfim, o que lidera, Larissa? Olha, são 3 coisas que lideram: agulha, o motor e sangue. Então, quando junta esses 3, por exemplo, numa extração de dente do juízo, que eu vou usar esses 3 componentes, então a pessoa vai ter anestesia com agulha, eu vou usar o motor e tem a parte do sangue também, então é uma coisa mais conjunta. Então, praticamente, a maioria das pessoas que sabem que a clínica é equipada para esse tipo de procedimento, elas querem, entendeu? Mesmo até quem não tem aversão a esse tipo de comportamento, eles preferem para ter uma tranquilidade maior. Claro. É porque tem gente que tem só uma ansiedade, fala assim, não, mas se eu posso fazer sedado, eu vou optar pela sedação. É que ali vai oferecer uma maior tranquilidade para a pessoa. Com certeza, um conforto muito grande. Claro. Larissa, agora é claro, para ter esse suporte aí, oferecer essa alternativa de tratamento, né? É preciso ter uma estrutura, né? Sim, com certeza. Por isso que a gente é um diferencial. Porque não são todos os cirurgiões dentistas que optam por essa sedação. Uma que tem que ser uma pessoa que realmente entende, especializada em óxido nitroso, nos benzodiazepínicos, que são os vias orais, que tem uma comunicação com o anestesista e que tem uma estrutura na sua clínica para monitorar os pacientes. Tem que monitorar. Porque todo paciente sedado, ele tem que ser devidamente monitorado. Isso aí é essencial. Então, por exemplo, se eu vou fazer um procedimento, seja ele harmonização ou cirurgia, eu aqui na clínica tenho a minha enfermeira, ela fica, assim, além dos equipamentos que a gente tem de monitorar a frequência cardíaca, saturação, pH, temperatura, a enfermeira fica o tempo todo a dispor do paciente. Então, ela fica ali olhando, ela fica medicando. Então, assim, você precisa ter uma equipe especializada que possa dar o suporte. Porque, assim, se qualquer profissional puder fazer isso, aí já não é feito de uma maneira correta. Claro. Então, para fazer, tem que ter uma estrutura diferenciada. Com certeza. Já que você está falando de estrutura,
Quais são os tipos de tratamentos que você oferece aqui na clínica, Larissa? Nós oferecemos a parte odontológica convencional, ortodontia, temos a parte cirúrgica, harmonização facial, harmonização cirúrgica também. E aqui na minha clínica, todos que fazem a cirurgia já fazem o pós aqui. Que nós temos a esteticista, temos fisioterapeuta, então temos uma equipe multidisciplinar para que o paciente não precise sair daqui depois do procedimento. Por exemplo, o paciente faz uma cirurgia de bichectomia. Ele vai fazer uma drenagem, um laser pós-cirúrgico aqui mesmo na clínica, feito pela nossa esteticista. A bichectomia é um procedimento estético? Isso, é um procedimento de harmonização cirúrgica, né? Ele é para quem tem bochechas um pouco mais salientes e que querem deixar o rosto mais afilado. Então a gente faz essa parte da bichectomia, lipoaspiração de papada. Então esse é um protocolo que a gente mais faz aqui, que é emagrecimento facial. As pessoas que querem ter uma face mais harmônica, mais fina, mais delicada. Na verdade, a odontologia ela avançou de uma forma fantástica, né? Muito. Porque hoje, em termos estéticos, especificamente, né? É uma gama de alternativas que existem, né? Para que a pessoa possa se sentir melhor, né? Com certeza. E nós, cirurgiões dentistas, a gente tenta trazer, porque nós estudamos praticamente nossos 5 anos de graduação somente cabeça e pescoço. Então nós estamos nessa luta para mostrar que nós também somos médicos de face. Então nós podemos sim fazer uma bichectomia, fazer uma lipo, mas ainda tem muita coisa para avançar nessa área que nós estamos aí na luta. Entendi. E todos esses procedimentos que você citou aí dentro da harmonização facial, é possível recorrer à sedação? Todos eles. Desde uma simples limpeza, tá? Até uma cirurgia de grande porte. A parte cirúrgica é questão gengival, né? Porque tem, a gente sempre fala, né? A questão estética, mas às vezes também é uma questão funcional, né? Com certeza. Na questão especificamente de gengiva, Larissa, vocês fazem essa parte de parte estética? Isso, fazemos sim, a periodontia que ela chama, né? Ela deixa um sorriso muito mais harmônico, até para quem quer colocar futuramente, por exemplo, uma faceta, uma lente de contato. É feito primeiro a cirurgia da gengiva para alinhar, para deixar um sorriso bem bacana, harmônico, para depois finalizar com a lâmina, com a porcelana. Voltando ao nosso tema principal, né, a questão da sedação. É evidente que muitas pessoas acabam comprometendo, né, a questão estética e funcional por conta do medo, né? Porque ali não muitas vezes uma cárie, uma periodontite, uma gengivite, né? A tendência é a pessoa ir protelando e adiando o tratamento por conta do medo, né? Então, bastante gente que não conhece, né, não tem acesso a um cirurgião dentista que faça a sedação consciente, eles sofrem muito com isso. Porque às vezes a pessoa chega aqui, nossa, doutora, se eu soubesse, eu já tinha vindo aqui faz tempo. Mas aí, como a pessoa não teve acesso, ela já chega aqui numa situação muito crítica, né, até de saúde bucal, porque a boca ela traz saúde para o corpo inteiro, né? Ela tem, ali você pode acumular bactérias, você pode levar para outros lugares. Então, quando a pessoa ela tem a consciência de que ela pode, que ela é capaz de fazer aquele tratamento, a gente consegue mudar totalmente a vida dela. Isso é uma gratificação incomparável. Com certeza. Pessoal, fiquem à vontade, tá? Já estamos nesse bate-papo, se vocês quiserem dúvidas, né, aproveitem aqui, que eu sempre falo, é o momento, né, Larissa, de sanar as dúvidas, né, e saber quais os caminhos para te encontrar e poder realizar aquele tratamento e, enfatizando mais uma vez, né, fazer tudo isso em paz, tranquilamente. Esse é o principal, né, Larissa? Com certeza, se sentir em um ambiente que você possa se sentir tranquilo e seguro. É isso que eu sempre tento trazer para os meus pacientes. Por isso que eu não deixo eles saírem daqui. Por exemplo, se eles fazem uma cirurgia, um procedimento aqui, o pós, ele já tem a opção de fazer aqui. Então, eles se sentem mais seguros. Fazer um laser, fazer uma drenagem. Então, todo esse conjunto já deixa o paciente também mais tranquilo. Porque quando ele retorna, ele já não está mais sedado. Mas ele já sabe que ele pode se sentir bem naquele lugar.
entendeu? Então ele sente a segurança de estar aqui conosco. E na verdade, muitas pessoas tratam de uma forma simplista, né? Para quem não tem medo, né? O que é um tratamento odontológico? É uma coisa tão simples. Mas para quem passa por essa questão, para quem sofre, é uma coisa muito séria, né? Muito séria e é uma coisa que a pessoa sofre muito, né? Ela leva para a vida dela. Muitas pessoas têm outros traumas por conta disso. Então, quando ela se liberta dessa parte, ela pode mudar a vida dela. É verdade. Então, isso é o que as pessoas buscam, mudar de vida. Larissa, é possível no teu dia a dia, você atende crianças, homens, mulheres, né? Sim. Você consegue dizer do público feminino e masculino o que é mais medroso? Homem ou mulher? Geralmente os homens. Os homens são mais medrosos? A maioria os homens são mais medrosos. É sério? Sim, eles sentem mais dor, né? Eles são mais desconfiados. Hoje, graças a Deus, aqui eu tenho um público muito grande masculino. Isso foi, pra mim, eu sempre quis ter essa conquista. Porque o público masculino, eles são muito fiéis. Mas eles são mais retraídos, eles sentem mais dor, eles são mais desconfiados. Então, quando ele pega uma segurança, eles fazem um tratamento, assim, impecavelmente. Porque mulher, elas são mais de, eu vim em tal lugar isso, tô em dúvida disso. Homem, não. Homem, eles têm uma firmeza, assim, não, eu vou fazer tudo que a doutora mandou. E eles fazem perfeitamente. É elogiável os meus pacientes masculinos. Larissa, agora com relação à quantidade de sedação, digamos que uma pessoa que tem vários procedimentos, né? Sim. E que evidentemente ela não vai conseguir realizar o tratamento em apenas uma sessão. Sim. É possível a cada sessão que a pessoa for... perguntas aqui. A cada sessão que a pessoa for realizar o tratamento, usar da sedação? Sim, a gente tem que cronometrar o tipo do sedativo que está sendo usado, o tipo de sedação, com o tempo do tratamento e o intervalo de cada sessão. Isso aí é visto exclusivamente para cada paciente e para cada situação. Mas com certeza dá sim. E de uma maneira segura também, né? A sedação, ela está em destaque pela segurança que ela traz para nós. Entendi. Até porque vocês fazem toda uma análise da vida da pessoa, né? Do perfil, né? Várias questões, né, Larissa? A gente tem que ver todo um histórico, ver a condição de saúde. Às vezes nós solicitamos exames para a maioria das pessoas, para a gente ver como que está o estado geral da saúde da pessoa. Entendi. Larissa, tem a primeira pergunta aqui da Socorro Aldivino. Boa noite, Socorro, seja bem-vinda aqui. Ela pergunta o seguinte: eu estou alérgica a vários analgésicos e anti-inflamatórios e tenho um medo horrível de dentista. Essa sedação é indicada para mim? Sim, com certeza, Socorro. Essa sedação é sim indicada para você. Por quê? Porque aqui no consultório, quando você for fazer um procedimento, nós vamos colocar você com a nossa enfermeira. Vai ter antialérgico intravenoso, tá? Apesar da sua alergia não ser a sedação, a gente coloca antialérgico no soro, tá? Que fica correndo. Coloca antibiótico terapia. E também a gente substitui o anti-inflamatório por corticoides injetáveis. Então você pode fazer essa sedação tranquilamente e ter um pós também de muito sucesso. Então, na verdade, Larissa, é a questão da tranquilidade que a pessoa vai ter de poder ficar ali fazendo tratamento, mas também a segurança de não ter uma consequência, com certeza, né, como é o caso da Socorro, né? Isso, ela é alérgica, por exemplo, né? Então, eu não posso afirmar que ela não vai ter um tipo de alergia à sedação, mas sabendo que ela já tem algumas medicações, a gente já vai prevenir isso para ocorrer tudo bem. Entendi. E assim, Larissa, qual o tempo a pessoa fica ali? Tem a sedação, ela tem um tempo determinado? Não, você consegue prever, se deu uma sedação, o tratamento, por exemplo, durou 2 horas, né? Você consegue prever em cima do tempo do tratamento o tempo de durabilidade da sedação? Então, quando é feito com o óxido nitroso, a gente consegue calcular bem mais. Quando é via medicamentosa, que é a via oral, o paciente ele vai um pouco sonolento para casa, tá? Apesar que demora, tem um tempo para iniciar essa sedação, né? Por ser via oral, para absorção. E também a gente espera, deixa o paciente aqui um pouco e a hora que ele vai um pouco sonolento para casa.
Entendi. Isso é bom por quê? Porque para ele não ir para casa ansioso, ele vai tranquilamente para casa, não pode ir sozinho, outra pessoa tem que vir aqui buscar a pessoa, né? E sempre tranquilo. Então ele não vai correr o risco, por exemplo, o tratamento durou lá X horas, né? 3 horas do tratamento, ele não corre o risco de repente não ter mais o efeito daquele medicamento. Não, ele não Esse corre. risco ele não corre. Ele não corre porque é feita uma análise antes do tipo de ansiedade, a intensidade Entendi. da ansiedade do paciente, do peso e até onde eu posso chegar com essa sedação. Então, se eu estou no meio da cirurgia e eu vejo que o paciente está começando a voltar a ficar agitado, eu posso conversar com a enfermeira na hora e mandar ela aumentar um pouco a dose da sedação. Eu trabalho com essa margem para poder dar mais segurança para o paciente. Então, na verdade, é um monitoramento da sua parte, mas também da enfermeira que está acompanhando ali, né? Isso, ela é fundamental aqui na clínica. Larissa, agora é importante frisar que não é uma tecnologia que está sendo experimentada, né? Não é em caráter experimental, é uma coisa que já vem sendo usada há muito tempo, né? Com eficácia, né? Muito tempo, com muita eficácia. E assim, os efeitos colaterais também, muitas pessoas ficam em dúvida, né? O que pode acontecer? O efeito adverso? Olha, não existe muitos efeitos. O que pode ocorrer é ânsia de vômito depois, pode ocorrer um pouco de tremor, mas coisas leves. Mas, por exemplo, a questão da ânsia. O paciente aqui, se é um procedimento demorado, a gente já corre na veia também o Dramin. Então, a gente já elimina isso. Pode ser que depois o paciente vai para casa e vai dormir e acorda com um pouquinho de tremor por conta que ele ficou muito tempo sem se alimentar. Mas assim, não existe um efeito adverso que possa dar uma alergia, uma parada cardíaca no paciente. Entendi. Existe algum preparo prévio? A pessoa que vai vir já está sabendo que vai fazer a sedação. Isso. Ela tem que ter um preparo prévio ou não? Eu sempre falo para meus pacientes o seguinte, é o contrário da anestesia geral. O paciente tem que vir, ele tem que comer antes, ele tem que vir com uma roupa confortável, ele tem que ser num período... Eu gosto muito de fazer ou de manhã ou à noite, né? Que já é um horário assim que a pessoa já induz ela mais a ficar um pouco mais calma. À tarde, geralmente, é um pouco mais agitado. Então, bem de manhãzinha ou bem à noitinha, a gente começa o procedimento, sempre são os melhores horários também para os pacientes. E depois vida normal, né? Normal. No outro dia, vida normal. Às vezes depende do procedimento, né? Tem que ficar de repouso, mas assim, por conta da sedação, a hora que sai daqui, o paciente pode se alimentar, pode viver vida normal. Só o cuidado mesmo, porque ele vai ficar um pouco sonolento e ele não pode ficar sozinho. Larissa, agora é uma questão da pessoa mesmo, um medo, né, claro. Mas, por exemplo, o famigerado motorzinho, né? Quando você vai utilizar, evidentemente a pessoa vai estar anestesiada. Né? Então, assim, a dor, independente da sedação, a dor a pessoa não vai sentir. Até a própria anestesia, para você colocar anestesia, você dá um pré-anestésico, digamos. Isso, né? com certeza. Então, é porque é uma questão pessoal, não tem como, né, simplificar isso aí, né? Não tem porque como. o motorzinho, o bagulho é chato, mas ele não vai te causar dor, né? Mas quando a pessoa tem fobia desse motorzinho, se ele ouve, ele não... E se não é nem com ele, se ele está na recepção esperando e ele ouve esse motor, já assusta ele já não consegue fazer o procedimento. Então é uma fobia, um pânico que a pessoa cria, entendeu? Às vezes até por coisas que aconteceram no passado, né? A pessoa não teve uma experiência muito boa quando criança, acontece muito disso também, né? Daí elas ficam com esse medo. Claro. Larissa, agora, além da questão propriamente da sedação, é bastante notório o avanço da odontologia, né? São muitas coisas que vem acontecendo aí, cada dia mais é uma descoberta, é um avanço, né? Você falou do passado e realmente, né? Se você for fazer uma observação há 30 anos, por exemplo, né? Como que os tratamentos eram feitos e hoje, né? Nossa, então tudo, né? Tudo foi aprimorado, né? Aperfeiçoado, né? Muito, com certeza. A gente conta com bastante tecnologia, bastante amparato que antes não tinha, né? Até essa equipe técnica de você... Antes você não via falar que um cirurgião tem uma enfermeira, tem várias auxiliares, tem um esteticista para fazer um pós-operatório. Então agora essa equipe multidisciplinar também deixa
qualquer tratamento muito mais evoluído, muito mais satisfatório, entendeu? Coisa que não tinha antes. Então isso está sendo assim pra gente e cada vez você tem que se atualizar, porque a cada dia está surgindo bem mais coisas. Os próprios materiais odontológicos são diferentes hoje, né? São diferentes, surgem mais e a gente vai e sempre tem que se atualizar. Então, na verdade, é um conjunto, né? É um conjunto. É o conhecimento e o aprimoramento, né? Se reciclar, os materiais, a tecnologia que está aí ao dispor de quem busca, né? Mas também não basta, né, Larissa? Você fala, a tecnologia por si só, ela não é suficiente, né? Tem que ter o suporte, o preparo do profissional, né? A própria mão, acho que a habilidade também, né, Larissa? Em procedimentos estéticos, o olho clínico e a mão do profissional. Isso, eu acredito que o planejamento de qualquer profissional, ele faz o diferencial. Por quê? Porque muitos profissionais, eles já pegam, faz aquilo e pronto. Então, a pessoa tem que planejar, a pessoa tem que estudar, porque cada pessoa é diferente da outra. Não tem, até um lado da pessoa é diferente do outro. Então, não tem como ser uma coisa muito mecânica. Por exemplo, há 30 anos atrás, nós não imaginávamos que os cirurgiões dentistas iam fazer botox, né? Nós hoje usamos a toxina botulínica para tratamentos, entendeu? Não só para estética, mas funcionalmente. Por exemplo? Então, por exemplo, cefaleia tensional, DTM, então Botox. Por exemplo, tem bastante doutores que fazem essa parte de DTM que mandam os pacientes aqui fazer toxina botulínica, ou até mesmo paciente que tem paralisia pós-AVC, acidente vascular cerebral, ou fez uma cirurgia que não consegue sorrir direito, a gente conserta com Botox. Entendeu? Tem um AVC, tem um lado paralisado e o outro não. A gente consegue dar uma harmonia para a face da pessoa com o Botox. Então, é assim, uma evolução que a gente está tendo. Até as grávidas, né? Que eram extremamente proibidas de usar o Botox, agora já estão usando. Então, a gente está cada dia evoluindo, mas evoluindo para o bem. Uma coisa que não para, né? Constante, né? Não para, né? É uma evolução contínua, né? Isso é muito importante, né? E o que é bom é que a sedação aqui no consultório, ela tá interagindo com a harmonização. Porque tem paciente que chega e fala assim, nossa, o meu sonho é ter um lábio bonito. Só que dela fala, nossa, mas você vai usar agulha, né? Então eu não vou fazer. Então ela deixa um sonho que ela tem, ela deixa de ter uma autoestima legal por conta disso. E aí a gente usa a sedação e a gente vê a mudança da pessoa, entendeu? Então isso aí é incrível. E aí você está batendo uma tecla muito importante, né? A autoestima. Com né? O certeza. ser humano com autoestima elevada não existem fronteiras, né? Não existe. E aí vocês fazem muito bem esse papel, né, Larissa? Não e só a às vezes questão é uma coisa simples, dente, né? Igual, verdade. por exemplo, a pessoa não tem necessidade, por exemplo, de fazer um botox, fazer um preenchimento, mas a autoestima da pessoa fica tão bem que ela muda em vários outros aspectos. Todos, né? Todos. Isso é muito satisfatório. Eu fico muito feliz quando isso acontece aqui no consultório. Tá certo. Larissa, já encerrando nosso bate-papo, quero te agradecer e reforçar as pessoas, né? Para as pessoas, né, que têm esse medo. Então é possível fazer o tratamento tranquilo, em paz, sem medo, sem o risco de ter sentido dor ou algo do gênero, né? Com certeza. Eu garanto para vocês, aqui na clínica, quem quiser vir aqui fazer uma avaliação, vamos receber vocês com muito carinho. E cada particularidade de cada paciente. Nós temos uma estrutura e profissionais qualificados para receber cada um de vocês. Agradeço a oportunidade e se forem surgindo mais dúvidas, podem mandar que a gente vai estar à disposição. Tá certo, Larissa. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigada pelo convite. Nos encontramos, com certeza, o mês que vem, né? Também em agosto, setembro, estaremos de novo aqui batendo um bate-papo. Com certeza. Quem sabe vamos falar especificamente da harmonização tão famosa, tão né? famosa. Aliás, tem muitas coisas pra gente conversar, né, Larissa? Muitas coisas, né? Muitas coisas. A odontologia está bem avançada. Certo. Então tá bom, Larissa, boa noite pra você, mais uma vez obrigado, tá? Boa noite, gente. É isso aí, pessoal. Obrigado, tá? Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. O mês que vem a doutora Larissa vai estar aqui de novo, tá bom? Um grande abraço, não esqueçam, a semana que vem, 20 horas, nós vamos conversar com a pediatra, tá? Fiquem antenados aí. Beleza, pessoal? Um grande abraço, boa noite. Até quarta. Boa noite.